Olá, gente, tudo bem com vocês? Gente, nossa aula de hoje, dando continuidade aí à história da arte que é tão importante para que vocês tenham noções básicas, né, para estar respondendo as questões do Enem, ok? Então hoje vamos dar continuidade aí com a arte na pré-história, ok? Só um caminhozinho passa aqui, vamos lá. Quais os objetivos de hoje, desta aula? O que eu devo aprender ao término desta aula? Ao concluirmos nossa aula de hoje, é importante que você tenha compreendido qual a função da arte na pré-história. O que é a arte na pré-história, tá? O que é pré-história também? Quais qual é a sua produção? Que materiais foram utilizados? Quais as funções desses materiais, certo? Pelo homem pré-histórico. Então vamos dar continuidade. A arte na pré-história. É importante que vocês percebam que a história ela é feita através da escrita, tá? Então, tudo aquilo que foi produzido pelo homem antes da escrita, antes da invenção da própria escrita, é colocado como pré-histórico. Ou seja, estamos falando hoje de arte na pré-história, tá bom? Por não saber ainda se expressar através de signos escritos, o homem pré-histórico deixou a sua marca registrada em pedras, nas paredes, nas cavernas, em objetos utilitários, armas, adornos ritualísticos e etc. E é o que nós vamos ver agora. Qual a sua função? Para que, afinal, este homem pré-histórico, ainda vivendo nas cavernas, utilizou-se desses artefatos, né? Ou dessas imagens idealizadas dentro das cavernas? A pré-história é um dos períodos mais fascinantes da história humana. Devido à sua longa duração, os historiadores a dividiram em períodos. Se tomarmos como base o desenvolvimento técnico, podemos considerar os seguintes períodos. Então vamos lá, nós temos ali o Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, o Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, e a Idade dos Metais, tá? Então, a arte pré-histórica, nós temos aí esses três períodos. Como, porém, a pré-história, é anterior ao desenvolvimento da escrita, aquilo que eu falei para vocês anteriormente, né? Não temos nenhum documento ou relato escrito desse período. E aí é importante que vocês percebam que o que nós sabemos hoje da arte pré-histórica é apenas dedução e suposições. Como assim, professor? Isso é certo? Isso é correto? Vamos lá. O conhecimento ele é passado, né, através da escrita, né? É óbvio que temos técnicas, como os arqueólogos têm, de compreender melhor uma sociedade extinta. Inclusive, se não temos uma tradução daquela linguagem que ela utilizava, ou se não havia até então uma linguagem, os arqueólogos têm técnicas para descobrir alguns motivos, por exemplo, de se utilizar um determinado item, como a Virgem de Leyendorf, que a gente vai ver mais um pouco à frente, tá? Qual o motivo daquela deusa? Qual o motivo de deusar uma mulher, por exemplo, com protuberância, né, carnais? Então, vamos aguardar. É importante que vocês percebam que essas suposições elas foram tiradas a partir de signos imagéticos, trazendo aí para a questão da semiótica, né, onde nós temos a imagem que traz o seu significado, certo? Então, é importante também que vocês percebam que essas suposições elas são as mais cabíveis possíveis, tá? Então, a pré-história, a arte pré-história, acredita-se que a função principal dela era para questões de caça, rituais religiosos e também apreciação astronômica, ok?
Eles reconstituíram, eu tô que tô hoje, né? A cultura humana pré-histórica com base nos objetos encontrados em várias regiões do mundo e nas pinturas e gravações no interior de muitas cavernas na Europa. Dentre elas, uma das principais, que é a caverna de Lascaux, na França, tá? Que tem aí por volta de 17 mil anos antes de Cristo. Mas nós também temos, para que vocês saibam disso, nós também temos arte rupestre, pinturas rupestres aqui no Nordeste, tá? No Brasil, inclusive, o Nordeste é o principal centro, né, de concentração desse estilo de arte, certo? Inclusive nós temos, para quem também não sabe, né, uma curiosidade aí, vocês são descendentes indígenas, né, de Amufala, dos Anassés, dos Tremembés. Os antepassados de vocês idealizaram arte rupestre magética, ou seja, pinturas em rochas. E nós temos sítios arqueológicos onde vocês podem fazer essas visitas, tá? Datando aí de 8 mil anos antes de Cristo. A arte no Paleolítico. Do surgimento do ser humano até cerca de 12 mil anos atrás, período também chamado de Idade da Pedra Lascada, porque as armas e os instrumentos de pedras produzidos pelos produtos humanos eram lascados para adquirir bordas cortantes, ou seja, professor, fui no museu e lá eu encontrei uma lança ou uma flecha, né? Onde eu percebi que na ponta haviam lascas de pedras. Eram lascas de pedra, essas lascas essa pedra de granito. E aí eu percebi, professor, que aqueles instrumentos lá, as pedras eram lascadas e possibilitavam cortar. Vamos lá, automaticamente eu tenho que identificar aquele produto de arte rupestre como um produto de arte paleolítica, certo? São do Paleolítico as principais manifestações artísticas que se tem registro. Chauveau e Lascaux, né? Na França, e Altamira, na Espanha. Essas artes rupestres, só para que vocês também tenham registro, anotem, tá? Chauveau, Lascaux são cavernas na França, descobertas agora no século XX, meio do século XX e final do século XIX. E são cavernas que datam aí com mais de 17 mil anos de idade, certo? Estavam muito bem preservadas por estarem lacrados e acidentalmente foram descobertas. E Altamira, na Espanha, também é uma caverna e foi descoberta lá com pinturas rupestres datadas com mais de 10 mil anos antes de Cristo, tá? Os traços eram, em geral, muito simples e não havia uma preocupação estética. Ou seja, com a beleza havia sim uma preocupação ritualística. O que ele quer dizer com isso? Significa que aquelas pinturas idealizadas lá, eles não se preocupavam tanto com os detalhes que, por exemplo, como vocês vão perceber isso quando nós estivermos em arte renascentista, com a simetria, com volume. Não. A imagem para representar, por exemplo, um bisão, né? Que eu conseguisse identificar um bisão, estava ótimo para eles, tá? Era uma pintura quase que minimalista. Como assim, professor, minimalista? Sem muitos detalhes, quase que infantis, tá? Essa era uma das características das pinturas rupestres paleolíticas. As pinturas formas de registro foram as chamadas mãos em negativo. Somente muito tempo depois de dominar essa técnica é que o homem passou a representar animais. Professor, como assim? Quer dizer que nossos antepassados passaram tanto tempo assim para representar um animal que era minimalista, sem muitos detalhes, quase que infantil na pedra? Sim. Para vocês terem ideia, o ser humano, ele caminha a passos largos, né? E até então ele descobriu como fazer pigmentos, como tirar da natureza pigmentos, cores, né? Tintas, em uma paleta de cores que varia, aí, já que nós estamos falando de arte rupestre, e a arte rupestre está dentro do ocre.
Como assim, professor? O que é ocre? Vamos lá, são cores que vai da terra, cores terrosas, ao vermelho. Então entra aí o laranja, o marrom, o cinza, né? O próprio vermelho, certo? Então até eles chegar a idealizar imagens de animais e de pessoas nas pedras, pinturas, né? Dessas figurativas dessas pessoas, desses animais, eles passaram por um processo de aprendizagem, desenvolvendo técnicas, tá? Só um minuto. Vai lá, meu amor, vá. Certo? Dando continuidade à Idade da Pedra Lascada, os objetos utilitários do homem primitivo são. E aqui a gente tem algumas pontas de flechas, tá? Com predas lascadas, ou seja, meio que, né? Não estão polidas, estão ali bem brutas, no seu estado bruto. Aqui nós temos outros objetos que foram utilizados aí ou para ponta de flechas ou objetos que facilitassem o corte, por exemplo, da presa, da carne, tá? Bom, aqui nós temos como exemplo a Sala dos Touros, em Lascaux, na França, certo? Essas imagens, inclusive os pigmentos, né, as tonalidades, foram bem preservados por uma vez que a caverna se encontrava e passou, né, milhares de anos fechada e foi descoberta acidentalmente. Mais imagens aqui de animais, de bisões, inclusive de javalis também, né? É o que podemos identificar fazendo essa análise imagética. E aqui é o que pressupõe que foi anteriormente a estes desenhos o negativo da mão, né? O ser humano, deixando aí seus registros, né? Como sempre no planeta, eles faziam um certo pigmento, ou mesmo do sangue dos animais, pintavam sua mão e pressionavam, faziam decalque nas rochas, no teto das cavernas, registrando ali as suas mãos. Para fazer pintura como essa, primeiramente o artista do Paleolítico obtinha um pó colorido a partir da trituração de rochas. Não só de rochas, né, como eu citei para vocês, de sangue, do próprio sangue do animal, trituração de folhas. Hoje, por exemplo, ainda se é utilizado, né, na comunidade indígena as folhas e o fruto do urucum, né, que dá origem aí ao colorifico, ao coloral, que vocês conhecem, que tem pigmento ocre, né, pigmento vermelho. Então esse pigmento ele já era utilizado aí pelas comunidades rupestres, tá? Desenhos e pinturas do Paleolítico. A pintura característica dos desenhos e pinturas do período é o naturalismo. Ele produzia a natureza tal qual a visão captava. Que razões levaram o ser humano pré-histórico a fazer essas pinturas em locais de difícil acesso? Vamos lá. Primeira suposição, né? Que eles acreditavam que era, na verdade, de fato uma suposição, tá? Tenham isso sempre em mente. Eles acreditavam que o conhecimento poderia e pode, né? A gente sabe disso, pode ser repassado de pai para filho, tá? Então eles, como não havia uma escrita, né? E talvez a própria linguagem não fosse tão desenvolvida, a linguagem na qual eu utilizo agora, mas sim a linguagem imagética, né? Estava se desenvolvendo, eles utilizavam as imagens para ensinar os filhos técnicas de caça, por exemplo. Localizar estrelas, como eu falei, e as questões religiosas, porque a religião provavelmente já existia, uma vez que nós temos aí a deusa de Lendolf, que a gente vai já falar sobre ela, certo? Matéria-prima para os pigmentos, já falei. A escultura no Paleolítico. O artista do Paleolítico também fazia escultura. Nelas, nota-se o predomínio das figuras femininas e a ausência de figuras masculinas. Vamos lá. Gente, entenda, estamos falando de um período de escassez de comida, estamos falando de um período onde ter fisicamente uma estrutura para
procriar, né, era algo que influenciava diretamente a religião, por exemplo, certo? E aí a gente vai ver agora a Vênus de Willendorf, né? Encontrada em 1908, perto de Willendorf, na Áustria, perdão, datada de 24 mil anos atrás. Imaginem aí. E aí, olhem as características. Observe. Nós temos aqui uma mulher, um corpo feminino, tá? Esse corpo feminino, se vocês observarem, ele tem seios grandes para amamentação, largos grandes, o que significa que tem um quadril largo. Biologicamente, pode ser que esse quadril largo também tenha aí um útero grande, né? Bom para procriar, certo? Propício à fertilidade. No entanto, como eu falei que são suposições, há uma outra vertente que acredita-se que essa estatueta aí de alguns centímetros era utilizada para atos sexuais, tá? Mas isso é uma outra linha de pensamento, certo? Professor, por que aqui não tem rosto, né? No início das religiões, o ser humano ele não se atrevia a criar uma face divina, por medo, talvez, de ser castigado por aquela divindade, né? Ou de ofender aquela divindade. Então, o rosto geralmente era coberto, tá? Mas as características femininas que a gente encontra aí na deusa de Willendorf, e que traz, né, a alusão de um período fértil, de uma pessoa fértil, de uma pessoa que não sente fome, num período que temos bastante fome, que é o período pré-histórico, onde o ser humano era obrigado a viver em cavernas, caçar e dentre outras questões, né? Ter um corpo bem desenvolvido para procriar poderia, e eles elencaram isso, a questões divinas, tá? Então essa é uma das suposições. Arte no Neolítico, né? Estamos datando aí de 12 a 6 mil anos, né? Onde nós temos aí a questão da pedra polida, certo? Vamos lá, resolução. Início da agricultura e da domesticação de animais, o que permitiu aos homens a substituição da vida nômade, errante, por uma vida mais estável. Revolução Neolítica, transformações profunda na história humana. Com a fixação de grupos humanos, houve um rápido aumento populacional e o desenvolvimento dos primeiros núcleos familiares, além da divisão do trabalho nas comunidades. Criaram-se técnicas como as de tecelagem e da cerâmica, construção das primeiras moradias. Como ele já havia produzido fogo por atrito, e dominá-lo bem essa técnica, pôde com o tempo derreter e trabalhar metais. Certo? Lembrando que 12 mil anos, 6 mil anos, né? Não tínhamos ainda uma escrita desenvolvida, ok? Vamos lá. A arte no Neolítico refletiu todas essas conquistas técnicas. O poder de observação e aguçados e os aguçados. Calma, vamos recomeçar. A arte no Neolítico refletiu todas essas conquistas técnicas. O poder de observação e os aguçados sentidos do caçador-coletor do Paleolítico deram lugar à atividade mental e reflexiva do componente do Neolítico, ou seja, né, a pedra polita, depois o metal. O estilo naturalista é substituído por um estilo mais simples e geométrico, com sinais e figuras que mais sugerem do que representam os seres. Eis aí a primeira grande transformação na história da arte. Vejam bem. Pinturas neolíticas, tá? Pinturas com poucos traços e poucas cores. As formas são apenas sugeridas, porém bastante geométricas, né? Nós temos aí, lembrando os elementos básicos da comunicação visual, nós temos aí linhas e movimentos, né? O ser humano, a figura, né? A representação figurativa do ser humano aí
ela pode estar nessa situação aí, dando impressão de movimento, justamente, de forma muito intencional, justamente para dar esse movimento, tá? Pinturas do Neolítico na Argélia. Pinturas do Neolítico na Argélia também, utilizada aí em um selo. Vamos lá. As mudanças no novo estilo não foram, porém, apenas as características das formas representadas que sofreram mudanças. Os temas também mudaram. O ser humano passou a ser representado em suas atividades cotidianas e coletivas. Então vamos lá, vamos fazer aí, né, um resumo. Primeiro, o ser humano, ele desenvolveu aí por centenas, talvez milhares de anos, a técnica de tirar da natureza elementos de cor, pigmento, né? Ou seja, a base para fazer suas pinturas. Suas primeiras pinturas foram decalques negativos das próprias mãos, utilizando esse pigmento que ele tirou da natureza. Ele pintava a sua mão e fazia decalque nas paredes das cavernas. Depois ele entrou aí com a questão dos animais. No entanto, esses animais tinham formas mais arredondadas, certo? Ainda no período paleolítico. Já no neolítico, né, no período da pedra polida, ele trouxe para o seu convívio, para a sua manifestação artística, a representação imagética de animais e de pessoas e mais geométricas, certo? Vamos lá. Novo desafio: sugerir movimento por meio da imagem fixa. Pinturas com cenas de danças coletivas, como nós vemos, né, nesta imagem, ó. Uma linha reta para representar um ser humano, dá para fazer isso. Mas uma linha em movimento, como está aí esses seres humanos, dá a ilusão que eles estão se mexendo, tá? E isso tudo foi desenvolvido por milhares e milhares de anos, tá? Hoje é fácil, né? Arquitetura. Vamos lá. A arquitetura no Neolítico, monumento megalíticos, monumento feitos com grandes pedras, pedra monumental dos tempos pré-históricos, do grego mega grande, litos, pedra. A grandeza e a dificuldade em se criar tais obras pressupõe a utilização de mão de obra abundante e a estruturação da sociedade. Professor, o Stonehenge, por exemplo, que o senhor vai já me mostrar aí, com certeza que é coisa de ET. Tá? Não subestime o homem. Não subestime o homem. Tá? O homem, quando ele quer, ele constrói, apesar de destruirmos muito, né? Mais que construímos. Mas o homem, quando quer, ele constrói, tá? E sabemos que os contextos dessas épocas, né? Onde tinha um certo indivíduo no centro do poder, como, por exemplo, nas pirâmides, né? Que será a nossa próxima aula, onde e era um homem que utilizava das 3 colunas, Estado, Cultura e Religião, a religião como poder, certo? E que tinha ali milhares e milhares de escravos, milhares e milhares de pessoas. Não era fácil para os escravos, mas para ele, né, enquanto líder, era fácil fazer com que os escravos buscassem pedras de um lado do continente e atravessassem, pedras gigantescas, certo? Então, por favor, não subestime o homem. Aqui nós temos alguns monumentos, tá? Arquitetura. Olha o quanto a gente evoluiu, rapaz. Hoje, né, graças aí à Academia de Bauhaus, uma academia de arquitetura alemã, europeia, graças à Academia de Bauhaus, nós temos hoje, por exemplo, aquela estrutura da escola ali, né? Que é uma estrutura retangular. No entanto, olha só como o homem começou, erguendo pedras, provavelmente fazendo alusões aí à própria astronomia ou a deuses, tá? Ou a deuses. Aqui nós temos
Stonehenge. Dolmens, né? Mesa. Dol de mesa e men de pedra. 2 ou mais meníferos fincados verticalmente no chão, sobre os quais repousam horizontalmente uma terceira pedra, tá? Não se sabe como eles construíram, no entanto, acredita-se que eram para observações astronômicas. Perdão. Vejam só. Os monumentos megalíticos. Cromlech, menires, dispostos em círculos, de quase que espiral, né? Normalmente em torno de um ou mais dolmens. Dolmens. Cromlechs, certo? E nós temos o Stonehenge. E aí eu vou passar aqui para a Idade dos Metais, para os objetos, tá? Escultura neolítica, né? Guerreiro, nós temos aqui um guerreiro utilizando... Lembrando, né? Vamos fazer novamente uma recapitulação, né? Um resumo. O homem, primeiramente, desenvolveu pigmentos da natureza, tirando de sementes e pedras cores. Depois, nos seus primeiros desenhos, utilizou as mãos para fazer decalques. Dando seguimento, ele utilizou a idealização de figuras de animais mais arredondados. Já posteriormente, né, utilizou aí figuras humanas e animálicas mais geométricas. E já na questão do Neolítico, utilizando aí nas esculturas figuras de homens, como de caça, tá? As técnicas usadas nas primeiras esculturas de metal. Técnica no formato de barro. O primeiro passo era fazer uma forma com o barro, dentro do qual era despejado o metal, já derretido em um forno. É importante que vocês saibam que essas técnicas, até hoje, ainda é utilizada, certo? Por exemplo, em algumas tribos, né, regiões tribais da África, eles ainda derretem os metais desta forma. Como é que eles fazem? Eles utilizam um equipamento de barro, como uma panela de barro, colocam o metal dentro. Existe também uma parte inferior dentro dessa panela, onde eles colocam carvão ou algum outro tipo de material para combustão, e eles derretem esse metal para depois moldar também em uma forma de barro. Como essas formas que se é utilizada até hoje para fazer os forros de gesso, certo? Então essas técnicas até hoje ainda são utilizadas. Evoluímos. Nós temos aí máquinas gigantescas para fazer moldar, né? Estatuetas, por exemplo, mas existem ainda regiões tribais, inclusive em regiões indígenas, né, que ainda utilizam essas técnicas, tá? Aqui nós vamos pular esse material, técnicas de cera perdida. Certo. Gente, vamos lá, atividade, tá? Nossa atividade de hoje, referente a esse material que eu vou deixar disponível no Classroom, vocês vão responder algumas questões, tá? Essas questões... Só um minuto. O computador descarregando, faz parte da vida, né? Essas questões, ela tem base... estão voltadas, na verdade, para questões do Enem, tá? Então é importante que vocês estudem esse material, esse PDF, tá? Esse material é do professor Emerson Simões, um material muito bom, muito bem elencado, onde ele tem como base um livro muito bom, que é História da Arte, do Gombrich, tá? Então é importante que vocês estudem esse material para responder o formulário que eu vou deixar também no Classroom, ok? Gente, é isso, foi um prazer estar com vocês. Qualquer dúvida é só entrar no PV e me chamar, tá? Que eu vou estar disponível para estar auxiliando vocês, tá bom? Beijos e até a próxima aula.